Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de filosofia Kung Fu. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de um novo sistema de Kung Fu, tá? Que deu origem a um dos estilos mais famosos que nós temos na atualidade, o Wing Chun. Então, vamos lá então, É dito que durante o incêndio no templo Shaolin, que foi destruído por traição, muitos dos monges discípulos iniciantes que eram habilitados em artes marciais foram mortos ou queimados até a morte. Muitos pugilistas habilidosos, entretanto, conseguiram escapar da calamidade. Esses incluíam os 5 anciões, líderes dos 5 sistemas de Kung Fu Shaolin, que eram a sacerdotista budista Nimue, o mestre Shenxi, o mestre Pak Mei, o mestre Fong Totak e o mestre Miu Ri e seus discípulos, notavelmente Hung Hai Ken, Fong Sayuk e Luk Hai Shui, que se espalharam e permaneceram escondidos. Um dos 5 anciões do templo Shaolin, o mestre Shenxi, o abade, que adotaram o maior número de discípulos do templo antes do fogo, conduziu-os a lutar contra os Manchus. Então Shenxi e seus discípulos favoritos, Hong Hai-kung, Tung Ching-kung, Ze Ha-fuk, foram todos procurados pelo governo pelo governo Manchus, tá? Quer dizer, como eles lutavam contra o governo, queria destruir aquele reinado, então eles foram procurados, quer dizer, como fugitivos, tá? Então, pelo governo. Então, para evitar que fosse capturado, mestre Shenxi ordenou que seus discípulos dispersasse, caso cada um fosse por um lado, para se protegerem contra o governo, tá? E que tomasse o maior cuidado possível para que não fosse capturado, ok? Então, vocês vejam que lá no próximo vídeo anterior a gente fez esse comentário. Então aqui a gente simplesmente está passando para vocês mais na íntegra, para que vocês possam perceber o valor da história, tá? Quer dizer, o quanto esse povo se esforçou para se dedicar e aparecer na história, tá? Então ele próprio, mestre Shenxi, se disfarçou de cozinheiro de um junco vermelho. O junco vermelho seria aqueles barcos de ópera onde o povo navegava no rio e parava naquelas cidades ribeirinhas e ali fazia seus espetáculos, tá? Para o povo e para os nobres também dali da região, tá? Então esse junco era muito difundido na China, então ali era como um barco hoje de turismo, então tinha tudo, cozinheiro, ator de ópera, trabalhador, tinha tudo ali, tá? Então o mestre em si simplesmente se escondeu em um desses juncos, e por sorte, para nós, praticantes de Wing Chun, que gostamos de Wing Chun, por sorte que ele escondeu no junco perfeito, tá? Onde tudo começava a florear e a dar crescimento, ênfase e toda essa gama dentro do estilo Wing Chun que nós vamos começar a discutir daqui para frente, tá? Então, mestre Shenxi então se escondendo num desses juncos como cozinheiro, ficou ali. Então, e os outros mestres, o que aconteceram com os outros mestres? Pronto, ela falou do Shenxi até agora, que se escondeu no junco vermelho. Os outros mestres, como o mestre Miu Ri e sua filha Mitsui Fa, se esconderam por um tempo, entre as tribos Liao e Yao, entre as províncias de Zhejiang e Yan'an.
mas depois viajaram ao redor, adicionando assim muitas histórias, muitas aventuras fantásticas. As nossas lendas, das quais as mais notáveis, como eu já tinha dito do Fong Sayuk lá atrás, então vocês vão ver algum outro agora. A mais notória foi sobre Fong Sayuk. Vamos dar um tempinho, que está um helicóptero passando aqui perto, tá? Justo agora, então vamos segurar um pouquinho só para não atrapalhar, tá? Esse barulho e para a gente não poder atrapalhar a gente nos próprios vídeos, tá? Então vamos lá novamente na história, tá? Sobre o Fong Sayuk. Agora ele já está mais longe, então dá para ele. Então, falando Fong Sayuk, quer dizer, a história, que uma dessas histórias notáveis foram de Fong Sayuk desafiando o defensor de um torneio. Tá? Você vê que Fong Sayuk tem várias histórias no filme mesmo, tenta contar várias histórias sobre Fong Sayuk, tá? E essa é mais uma delas, ok? Tem também uma outra história, um momentinho só, tá, pessoal? O copo tá passando aí, desculpe, tá? Mas infelizmente essas coisas acontecem, tá? Uma outra história que tanto o mestre Myuri e sua filha contam nessas andanças dele, foi a de Ningmui matando Lipa-san, no Monte da Mexeira Florida. Então veja que as histórias sempre contam, foi mencionado, os próprios mestres, muitas horas eles contavam histórias referentes a outros mestres, e isso foi que a gama desse conhecimento desses mestres se destacaram diante a nossa sociedade, para nós hoje, a nossa sociedade chinesa, e para nós foi um grande achado, tá? Conta-se também que a sacerdotista budista Ningmui era a única mulher do templo Shaolin e a mais velha entre os 5 anciões, tá? Ela, mais tolerante para o governo, quer dizer, ela não tentava evitar o máximo possível de conflito contra o governo, tá? Mas isso não quer dizer que ela era uma covarde, era uma molona, eu não quero lutar por isso, aquilo, porque eu sou mais velha, não, tá? Simplesmente ela evitava o máximo possível esses confrontos, tá bom? Entre os 5 anciões, então sendo a mais velha, tinha mais sabedoria, tá? Então ela era mais tolerante de que seus irmãos dentro do Kung Fu, que os outros anciões, os outros mestres, não eram irmãos dela, eram irmãos de Kung Fu, tá? Como nas nossas academias a gente usa esse termo, irmão Kung Fu, irmão de Kung Fu, irmão de luta, irmão de Kung Fu, irmão de academia, tá? Então, e seus discípulos, de temperamento mais quente, embora se fosse preciso, quer dizer, aí então nós vamos botando muito, tá? Embora se fosse preciso, ela usaria a força física para manter a justiça se necessário, tá? Ningmui ficou viajando pelo país após a destruição do templo Shaolin, determinada a nunca mais ficar envolvida, tá? Se determinou, eu não quero mais ficar envolvida em casos mundanos, quer dizer, as coisas de briga, de governo, essas coisas. Então, ela, depois da destruição, ela quietou, ficou mais no seu canto. Falou, não, chega, para mim chega. Tá? Então, isso foi, entre aspas, foi bom, mas só que ao mesmo tempo sentia-se o peso da traição daqueles que eram seus irmãos de Kung Fu dentro do templo, tá? Não só dos que morreram, mas dos que sobreviveram, e dos traidores também, que o maior medo desses 5 anciões foram os traidores de Shaolin, tá? Aqueles que entraram em conluio, em apoio ao governo para destruir o Shaolin por algum motivo, por maldade, por inveja, tá? Então, isso pesou muito, tá? Então Ningmui foi viajar após a destruição do templo Shaolin, determinada a nunca mais se envolver em casos mundanos. Por fim, ela se instalou no Templo da Garça Branca, na montanha de Tai Leung, também chamada de montanha de Shai Ha, tá? Uma montanha populosa
na China, ali na região, no limite das províncias de Tujiangchang e Yunnan, tá? Lá, sendo raramente perturbada, ela se concentrou no Shan budismo, uma facção do budismo originado por Bodhidharma durante as dinastias do Sul e do Norte, com seus irmãos de Kung Fu, que foram então separados um dos outros, tá? Para evitar o confronto diante do governo, porque se ficasse tudo junto, o governo podia achar mais fácil ele. Como separava, podia dispersar e se disfarçar durante o povo. Então, aí começa a gente contar um pouco da história do Yin-Chan. Então vamos lá atrás, recapitulando, para pegar a continuação da história. Quer dizer, como ela se dedicou ao Shan budismo, uma facção do budismo originado por Bodhidharma, durante as dinastias do sul e do norte, e também as artes marciais, tá? Praticou-se bastante, aprofundou-se mais ainda seu conhecimento, com seu passatempo favorito. Ningmui, com seus irmãos Kung Fu, que foram então separados uns dos outros, veja, está dando uma recapitulada, tá? Nunca se esqueceu a experiência amarga que ela sofreu pelo fogo no templo. A gente comentou lá atrás. E os mestres traidores também, como eu tinha falado, tá? Que se voltaram ao governo Manchu. Além disso, ela também tinha outro aborrecimento, que era saber que como eu poderia se defender, tá? Defender-se dos novos ataques Shaolin, dos habilidosos traidores e do governo, porque veja que os monges rebelados não eram poucos, eram bastante. Daí eles entram com Lui, quer dizer, com cargos no governo, os traidores devem ter fornecido cargo para eles no governo, poderes, um monte de coisa, pressões que hoje a gente não sabe, tá? Porque a gente não viveu naquela época. Mas só que ela sentia esse peso muito grande, tá? Do aborrecimento dela. Então, o que acontece então com o Mui? Tá? Que era saber que ela não poderia mais, não teria como se defender dos ataques do Shaolin, dos traidores. Ela então sabia dessa dificuldade de vencer esses traidores do Shaolin, que durante os anos tinha conhecimento a fundo das maioria das técnicas de Kung Fu Shaolin daquela época. Naquele momento, ela os excedia apenas em habilidade. Ela tinha muito mais habilidade que os demais. Mas seu conhecimento, em teoria, era igual. Tá? Então veja bem, o conhecimento em teoria das artes marciais era igual aos dos traidores. Então, habilidade técnica hoje, mas conhecimento dentro de luta era igual. Então, fica difícil você lutar com uma pessoa que de igual conhecimento, mas só que eu sou mais velho, a minha resistência física é um pouco melhor, eu tenho mais habilidade, mas resistência é um pouco menor do que uma pessoa mais 10, 20 anos mais nova. Veja todo o fulgor da idade, os hormônios da flor da pele, a força física, tudo é muito maior, tá? Então, mesmo com a minha habilidade, eu vou sentir um pouco essa diferença, tá? Então, vamos lá. Ela se preocupou que um dia, tá dando continuidade, que a força física falharia ao destruir um adversário Shaolin muito mais jovem e forte. A única forma de se defender era criar. Então agora nós vamos começar a entender como foi criado o Yin-Chan. Tá? Daqui para frente a gente vai começar a ter mais essa noção. Então o que ela pensou? Como ela não tinha mais a força física para destruir um adversário Shaolin muito mais novo e forte, a única forma dela se defender era criar um novo sistema de luta que superaria as técnicas Shaolin. Mas o que era a pergunta dela? E como eu vou fazer isso? Essas eram as questões que a perturbaram até o momento, tá? Então vocês vejam toda a dificuldade da mestra Umui,
a sacerdotisa, em criar um sistema. Puta, eu estou ficando velha, o que eu posso fazer, tá? Mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, em derrotar um aluno ou um discípulo de Shaolin, que era 5, 10, 15 vezes, ou até mais jovem do que ela, tá? E com o mesmo conhecimento. Então, essas foram sempre as perguntas de Omui. Puta, como eu farei? Como eu vou poder criar um sistema, o meu Shaolin e tal? Então, isso ela começou a remoer, a questionar dentro dos tempos úteis de meditação e da prática do Kung Fu, que ela continuou se aperfeiçoando cada vez mais, porque se precisar, o nível técnico dela se tornaria muito mais evoluído, mas não a força física, tá? Então, esse foi a questão primordial para a criação de um novo sistema. Essas foram as perguntas, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a dar mais ênfase nessa parte, nesse novo sistema, esse novo sistema de criação de um novo estilo, tá? O porquê, como eu vou criar, por que eu vou criar, tal, porque ela já sabia, teria que ser um sistema eficiente para que derrotasse o Shaolin, tá? Aquele Shaolin, não o Shaolin, o Shaolin dos traidores, tá? Os monges traidores do Kung Fu Shaolin. Então essa foi sempre a questão desses 5 mestres e todos os seus discípulos, era destruir os traidores e reativar novamente o governo anterior e restaurar o Shaolin, tá? Então, daqui para frente a gente vai começar falando e dando ênfase no novo sistema, como foi criado, porque quais foram as necessidades, quais foram as dificuldades, tá bom? Então, até o próximo vídeo, onde a gente vai dar continuidade nessa história, até chegar no ápice da criação do Inchan, tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo, tá? E agradeço muito também de vocês terem assistido esse vídeo, ouvido um pouco da história do Kung Fu Shaolin até chegar no nosso grande estilo, o Wing Chun, tá ok? E o próximo vídeo a gente dá continuidade para vocês. E legal, como a gente falou nos próximos, a gente sempre tenta relembrar vocês. Se vocês gostou desse material ou de outros materiais de nossos vídeos, não hesite, indique para os seus amigos, tá? Compartilhe com eles também, tá? Porque talvez vocês indiquem, eles não conseguem achar o canal. Então, compartilhe esse vídeo ou um outro vídeo. Talvez ele goste de Kung Fu, não de filosofia. Nós temos bastante material sobre Kung Fu, tá? Indique para eles, tá? Ou se gosta do Shaolin, indique para eles. Lembrando, logo, logo a gente vai postar um vídeo para vocês da construção do Nandao, tá? O facão chinês Shaolin, do Kung Fu, do Sul, tá? Shaolin do Sul. Então, não se esqueça, logo, logo a gente está com um vídeo novo, fazendo um Nandao para vocês, artesanal. Tá? Eu vou confeccionar, passar todas as medidas para vocês, como é feita, as medidas certinhas, oficiais, tá? Para que vocês consigam confeccionar ou de madeira ou de metal. A gente vai tentar confeccionar 2 nandais, um de madeira e um de metal. Então, para aqueles que não conseguem manusear o metal ou o ferro, então a gente vai fazer um de madeira, passar as medidas e confeccionar, tá? Isso. Ou no mesmo vídeo a gente vai também passar a medida e confeccionar um de metal, de ferro, tá? Então vai ter os materiais, essas coisas, a gente vai indicar. Quem não tiver todos os materiais, a gente vai falar como que pode ser feito também, de maneira fácil e acessível, para que vocês consigam confeccionar e dessa maneira consigam treinar, porque logo depois que a gente confeccionar o vídeo de Nandao, o Nandao, o facão, a gente logo em seguida vai postar 1 ou 2 vídeos, tá? De 2 catis de Nandao, ok? Ou eu posto eu fazendo para vocês, ou um aluno meu fazendo para vocês, tá? Mas sobre a minha supervisão do cati,
ok? O vídeo da confecção vai ser meu, e o vídeo do cati pode ser eu fazendo para vocês, como eu sempre estou fazendo, ou dessa vez a gente mudar um pouquinho, por um aluno nosso fazendo Nandal, o cati, um ou dois cati de Nandal para vocês, tá? Então a gente vai ver certinho na época e posta para vocês. Mas vamos manter sempre informado desse cati para vocês, tá? E logo em seguida, logo tem um novo vídeo de Unchan, do Buildi, da forma Buildi para vocês, tá ok? Quem gosta do Unchan, logo tem a forma Buildi para vocês, que a gente já está preparando, logo ele está saindo, ok? Então, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.